chegou o momento da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que esses minutos que estaremos aqui recebendo a palavra do servo do Deus Altíssimo, Deus usará ele para falar conosco. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, nesse santuário, com o nosso milagre. Porque a Bíblia diz que aquele que vem a Ele não deixa voltar de mãos vazias jamais. A tua palavra, quando ela entra na nossa vida, ela tem mudança. E o pastor Pedro, ele vai pregar. Eu quero louvar ao Senhor. Fazia um tempinho que nós não se via. Meu irmão de sangue. E toda vez que ele vem aqui, eu tenho a honra e o privilégio de poder estar aqui honrando ele. Porque toda vez que eu vou também lá para São Paulo, ele me honra, a qual Deus confiou uma igreja na mão dele. Então agora cabe a nós estender as mãos e orar pelo servo do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui está o teu Filho, o teu servo. O Senhor preparou, meu Pai, a vida dele nesta noite para nos abençoar. Mas não nos abençoar naquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas querendo abençoar naquilo que nós precisamos de ouvi-la. Usa o teu servo, Pai. O Senhor já revelou, o Senhor já deu a palavra para ele, Senhor. Mas eu te peço aqui como servo do Senhor, cuja presença eu me encontro, usa ele de maneira tremenda. Usa de maneira como o Senhor nunca tem usado, Pai, neste altar. Esta é a minha oração junto com a igreja, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Receba o servo do Senhor aplaudindo o nome santo do Senhor Jesus. Desse constrangimento, né? Diz que me constrange. Ali no final da ministração na rádio, eu disse a frase do apóstolo Paulo quando ele disse assim: o amor de Deus me constrange. Aleluia.
E no grego, constranger é trazer para próximo, é trazer para perto. No grego, constranger é estar junto, é estar agarrado. E o amor do meu irmão, juntamente com os seus obreiros, me constrange, me traz para perto deles, me amarra deles. E eu quero louvar o Senhor esta noite por nós estarmos vivos, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos caminhar sobre essa terra e sermos a carta viva do Senhor. Fala para o teu irmão, tu és a carta viva de Deus. Se assente aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sem demora, eu quero bem dizer a Deus por tudo aquilo que Ele é, agradecer ao Senhor pela salvação, agradecer a Deus pela minha esposa que aqui está, pelos meus filhos que devem estar por aí, não sei onde eles estão por aí, deve estar dormindo aí. Eles costumam ser arrebatados na igreja, não sei o que acontece. Sexta-feira que vem, dia 10, vamos fazer 19 anos, eu e minha esposa, no primeiro beijo. Sexta-feira que vem, 19 anos, onde nós demos o primeiro beijo e até hoje eu continuo beijando, viu, irmão? Preciso confessar a igreja. Agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos, adorar Ele, ver os irmãos, estar aqui os nossos irmãos, os amigos. Agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos, irmãos, de nos reunirmos para exaltar aquele que vive e reina. Obrigado. Como que é? É Ravani? Como é? Ravani, um amor com seu esposo, Vitor, que eu não entendo ainda, né? Tanto amor, é só Deus mesmo. Os irmãos que estão aqui, Deus abençoe. Deus abençoe. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. O nosso irmão Vitor leu Atos 1:8. E eu quero falar de Marcos 16:15. Essa mensagem o Senhor me deu há 2 semanas atrás, falando sobre missão urbana, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E eu fui ministrar numa igreja longe de casa, lá em São Paulo, lá em Carapicuíba, onde eu trabalho, dá 2 horas de viagem, da onde eu moro, onde eu trabalho. Me convidaram, não conhecia a igreja, eu fui. E por uma situação lá, o relógio travou. E quando eu não percebi, o relógio estava travado. E as horas tinham se passado. Ele falou: pastor, dá para o senhor pregar em 25 minutos? Envergonhado, pediu desculpa, o irmão não sabia. Eu falei: irmão, fique em paz. Eu falei: dá sim. E ali eu ministrei, saí dali, eu falei: Senhor, mas o Senhor me deu tanta coisa, né? Mas eu nunca questiono a Deus. Eu sempre procuro entender o que Deus quer. E aí eu preguei 20 minutos, para você ter uma ideia, não usei nem os 5, por incrível que pareça. E fui embora. Quando eu cheguei aqui, 5 horas depois que eu estava aqui, ali conversando com o pastor Edilson, com a pastora Mônica, 5 horas depois que eu cheguei, o Senhor falou: aí está onde você vai pregar a mensagem que eu te dei. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos, tá? Marcos, capítulo 16, versículo 15, você conhece? E eu queria ler uma só voz no coro, no 3, você lesse comigo, Marcos 16, 15. 1, 2, 3. E disse-lhes: por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mais uma vez, vamos lá, 1, 2, 3. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pode se assentar aí. Meus irmãos, eu queria falar de algo que nos envolve. E já faz muito tempo que eu venho pensando em missão urbana, uma missão que é próxima. Porque quando nós falamos em missão, parece que nós falamos de algo muito longe. Nós só pensamos na África,
África, só pensamos em Angola. E na verdade, o Senhor nos dá uma missão que existe um nome, se chama missão urbana. A missão que está próxima, a missão que está junto, a missão que nós vivemos, aquilo que nós vivemos todos os dias. Eu não sei se você sabe, Spurgeon, ele declara em um dos seus livros, em um dos seus sermões, que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Spurgeon, em um dos seus sermões, e aí está no livro dele, ele declara que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Na visão de Spurgeon, irmãos, um grande evangelista e pregador, ele tinha certeza que todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, ao id, a pregar a palavra do Senhor a toda criatura. E aquele cristão que não entende isso, aquele cristão que não obedece o id, ele é um impostor. E esta noite eu queria falar sobre essa missão. E eu queria que os irmãos entendessem algo nesta noite, daquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Trazer, irmãos, algo que está no coração de Deus. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos todos os dias buscar a face de Deus para entender aquilo que está no seu coração, aquilo que está no centro da tua vontade, não aquilo que está na vontade permissiva. E eu tenho um grande medo, eu tenho uma grande preocupação particular de viver apenas na vontade permissiva de Deus, porque a vontade permissiva de Deus é essa que todos que estão em fora estão vivendo. Eles acordam, eles andam, eles comem, eles bebem, eles trabalham, voltam para sua casa, dormem novamente, porque essa é a vontade permissiva. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que tudo que acontece é permissão de Deus, mas há um projeto de Deus para aqueles que buscam a face do Senhor, e esse projeto se chama a vontade, irmão, central de Deus, a vontade que está no coração de Deus, e essas só vivem aqueles que buscam a face de Deus. E eu tenho um recado para ti nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui para mostrar a vontade que está em seu coração, para a minha vida e para a tua vida. E antes de mais nada, eu queria falar aquilo que é missão. O que é missão, pastor? Missão é um encargo, ela é uma incumbência, um propósito, uma função específica, irmão, que confere a alguém, irmãos, e um compromisso, um dever, uma obrigação a ser executada. O que é uma missão, igreja? Eu vou repetir: a missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a ser executada. E para nós cristãos, missão significa propagar o Evangelho através da Igreja de Cristo. Para nós cristãos, irmãos, missão significa pregar o Evangelho através da Igreja de Cristo. E Jesus Cristo disse isso nas suas últimas palavras. O apóstolo, irmãos, Marcos, ele ali declara umas palavras de Jesus: ide por todo mundo. E você já sabe que nós, como cristãos, não temos a opção se vamos ou se não vamos. Nós não temos a opção de aceitar ou não aceitar o id. Ele é imperativo, ele é uma ordenança, ele não é algo que nós podemos escolher. E aí o apóstolo Marcos, ele declara as palavras de Jesus Cristo quando diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. E é isso que eu estou aqui para dizer sobre pregar o Evangelho. Mas antes disso, eu queria dizer que existem 3 esferas de se pregar o Evangelho. Eu queria falar sobre 3 campos de se pregar o Evangelho, que está enquadrado na missão urbana. O primeiro esfera de se pregar o Evangelho são aqueles que estão próximos, são aqueles que são de dentro, são aqueles irmãos que convivem conosco, que acordam, que almoçam, que tomam café, aqueles irmãos que dormem conosco, que faz parte do nosso convívio diário, esposa, esposo, filhos, filhas, aqueles que são de dentro. Essa é a primeira esfera, irmãos, aonde devemos se pregar o Evangelho. Existe a segunda esfera, que são aqueles que estão ao nosso redor, aqueles irmãos que são a nossa parentela, pai, mãe, muitas vezes os casados, os amigos, os vizinhos, aqueles que fazem parte do nosso convívio de trabalho, da faculdade ou da escola. Esses são aqueles que estão ao nosso redor. Mas existe a terceira esfera, que estão em derredor, estão
A terceira esfera são todos aqueles que estão aí fora, que nós não conhecemos, seja, irmãos, na praça, seja no bar, seja na padaria, seja no mercado, aqueles que nós encontramos, irmãos, ali no centro de Maringá, são aqueles que faz parte da terceira esfera, todos aqueles que nós não conhecemos. E Jesus Cristo mandou nós ir de pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Mas esse ide e esta pregação, irmãos, ela implica em algo. Pregar o Evangelho, a palavra do Senhor nos ensina que tem duas maneiras de pregarmos o Evangelho de Cristo. Quando Jesus Cristo disse, ide pregai, o pregai existe duas maneiras. E a primeira maneira é a que todos nós conhecemos, que é o falar do amor de Cristo, que é o falar das Escrituras, que é o ensinar. A primeira maneira de se pregar o Evangelho é ensinar. E ensinar, irmão, é transmitir conhecimento sobre alguma coisa a alguém. Esse pregar o Evangelho que nós conhecemos, o primeiro, que é o que eu estou fazendo aqui, é ensinar. Ensinar, irmãos, transmitir algo. E esse algo para nós é transmitir o conhecimento da palavra. Irmãos, e esse transmitir, e esse ensinar a palavra, ela é eficaz. A terceira esfera, que eu disse aos irmãos aqui, para a terceira esfera, para todos aqueles que nós não conhecemos, ela é eficaz. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 37 em diante, nos mostra que ensinar é eficaz, porque Pedro, depois de dar um sermão e falar quem era Jesus Cristo, ou seja, ensinar quem era Jesus, por que que ele veio, por que que ele morreu e por que que ele ressuscitou, ele estava ensinando, ele estava pregando o Evangelho, irmãos, para uma esfera de pessoas que ele não conhecia. Como que você sabe, pastor? Porque aproximadamente 3.000 almas, depois de Pedro pregar, aceitaram Jesus e desceram as águas do batismo. Irmãos, essa é a primeira maneira de se pregar o Evangelho, a maneira que nós conhecemos, a maneira convencional, e a maneira que eu vos falo nesta noite, ensinando e transmitindo conhecimento sobre alguma coisa a alguém. Ela é eficaz, mas ela é eficaz a terceira esfera. Todos aqueles que nós não conhecemos, e o pastor Edilson vai lembrar, a pastora Mônica, que eu comecei pregando assim. Eu comecei pregando para a terceira esfera, na Praça Raposo Tavares, irmãos, para pessoas que eu não conhecia, ensinando sobre Jesus, falando do amor de Cristo, e pessoas se convertiam, e pessoas se ajoelhavam em meio, irmãos, aos composinhos dos povos da Praça Raposo Tavares, e aceitava Jesus, e perguntava, como que eu faço para ter esse Deus? Como que eu faço para ter Jesus? E eu imitava Pedro, e dizia, se arrependa dos vossos pecados, e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e desça as águas do batismo. Mas eu quero dar uma notícia para você. A pregação do ensinamento, a pregação do falar, ela é eficaz na terceira esfera, para todos aqueles que não nos conhecem. E algumas vezes na segunda esfera, para os parentes, amigos e vizinhos. Mas, irmãos, o ensinar o Evangelho para a primeira esfera, que são os de dentro, o ensinar apenas não basta. O ensinar, o transmitir conhecimento apenas não basta. E eu vim aqui para falar isso para você nesta noite. A segunda maneira de se pregar o Evangelho, e essa está na palavra de Deus, e essa não diz que nós devemos transmitir conhecimento, mas diz que nós devemos ser o exemplo. Irmãos, não diz que nós devemos transmitir o conhecimento a alguém, mas diz que nós devemos ser o conhecimento vivo. Ser exemplo é tudo o que pode ser imitado. Irmãos, preste atenção nisso. Ser exemplo é tudo aquilo que pode ser imitado. E o apóstolo Paulo, e uma das suas preocupações, irmãos, com Timóteo, o pregador mais jovem que a Bíblia relata, começou a pregar a palavra antes de passar de maior de idade. Irmãos, na tradição judaica, se passava de maior com 30
na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza. São Francisco de Assis, um frade, ele declara: pregue o Evangelho a todo momento, e se for necessário, use palavras. São Francisco de Assis diz uma frase: pregue o Evangelho a todo tempo, e se necessário, use palavras. A primeira esfera, pastor Edilson, que são aqueles que estão dentro do nosso lar, tem ficado para trás, não tem se convertido. Filhos que não se convertem porque não há exemplo de vida dos pais, pais que não se convertem porque não há exemplo de vida dos filhos. Eu vou dizer uma coisa para você: nesta noite o Espírito de Deus derramará poder para vivermos a palavra de Deus. Você pode até me perguntar: como isso é possível? Pregar sem usar palavras? Como isso é possível, pregar sem usar palavras? Eu te respondo: além de ser possível, é necessário, igreja. Eu não tenho dúvida de quantas vezes o pastor Edilson, pastora Mônica e alguns dos obreiros que fazem visita chegam na casa daquela irmã que fala: faz campanha, minha esposa não quer nada, ela tem do lado, é não sei o que, é endemoniado, o meu filho. E quando chega lá, com menos de meia hora de conversa, percebe que quem não é exemplo é ela, que quem não é exemplo é ele. Eu já passei por isso, e quantos estão aqui que já não passaram por isso? Pastor, mas ela fala palavrão. Pastor, para mim ser crente como ela, eu não vou na igreja. O dia que eu for, um irmão aqui em Maringá me disse isso: o dia que eu for, eu vou ser crente de verdade, e não como ela, que à noite louva a Deus e durante o dia empresta a boca para o diabo. Pastor, é possível pregar sem palavras? Não somente é possível, mas é necessário. Nós, pregadores, irmãos, chegamos a uma conclusão: que o Evangelho tem sido suficientemente pregado nos nossos dias, mas há uma grande diferença de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. O que deveria ser uma condição permanente dos crentes, que é viver, virou uma opção. O que deveria ser uma condição permanente, dia após dia, de viver o Evangelho, virou uma opção. Hoje eu decido se eu quero e se eu não quero. Hoje eu decido se eu faço ou se eu não faço. Mas viver não é opção, é uma condição. Os líderes, irmãos, têm difundido a palavra de Deus. Os líderes têm que se pregar o Evangelho a todo momento, a toda hora. E isso é verdade, tem que ser pregado o Evangelho, mas está faltando dar ênfase, irmão, no discurso, que junto com a pregação tem que ter a vivência da mensagem. Junto com a pregação tem que se viver a palavra. Está se faltando bater como martelo, que junto com a tua pregação tem que vir as suas ações. Paulo Freire, um dos grandes pedagogos e pensadores do nosso país, que morreu no ano de 97. Ele era pedagogo dos pobres, ele tinha uma pedagogia para os desprezados, para os humilhados. Paulo Freire declara assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Irmãos, preste atenção naquilo que Deus usou esse homem para falar. Olha só, é fundamental diminuir a distância, porque está muito distante, pastor Edilson. E quando eu cheguei aqui, você sabe como que eu fiquei, você sabe como eu e minha esposa ficamos pela vida de alguns que nós amamos, que nós admiramos, mas que a distância está muito grande daquilo que se fala e daquilo que se faz. Paulo Freire diz: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz.
lábios vamos despregar com a vida? Até quando aquilo que pregamos com os nossos lábios vamos despregar com o nosso corpo? Até quando? Aí eu vejo a parábola do samaritano. Pastor Edilson, é só Deus para a gente não pirar. É só Deus. A gente não vai muito longe e só vê os irmãos sendo mau testemunho. E aí você vê o samaritano. Um judeu, irmãos, é pego e preso. Preso não, ele é assaltado. Ali, batem nele, você sabe da história, ele fica como morto. Mas passa o levita e passa de largo. Passa o sacerdote e passa de largo. Mas vem o samaritano. Vem o samaritano, irmãos, que não tinha pregação apenas. Porque o levita e o sacerdote tinham apenas a teoria, mas não tinham a prática da palavra de Deus. Mas não tinham a prática da palavra do Senhor. Mas vem o samaritano e ele para. E ele não prega uma palavra para aquele homem que estava no chão. A pregação dele são com os seus atos, são com a sua vida. E o interessante é que Jesus fala para aqueles homens: quem que foi o próximo daquele homem? Eles respondem na nossa voz: o samaritano. Jesus fala: vai e seja como ele. Vai e pregue com a vida o meu amor. Que tal, irmão, chegar o momento de nós pregarmos com a nossa vida, mudarmos radicalmente as nossas atitudes? O Senhor nunca disse que o diabo tinha esse poder para você falar que eu estou assim, eu estou assado. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. E Paulo continua em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim aos irmãos, porque lá em Coríntios era difícil pregar a palavra. Era uma megalópole. Era como se fosse São Paulo, Curitiba. Era um grande centro de muitos adoradores, de muitos deuses, de muitos feiticeiros, aonde perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. E no primeiro momento eles tinham que se esconder. Depois, irmãos, de 30 anos eles começaram a pregar livremente em Coríntios. Mas Paulo fala para eles: vocês querem ser imitadores? Imite a mim, porque eu imito a Cristo. Você quer ser imitadores? Não imite a minha pregação, imite o meu viver, porque eu imito a Cristo. Ei, Jesus está chamando nós para pregarmos com a vida. Deus quer salvar esse parente, Deus quer salvar esse esposo, Deus quer salvar esse filho, mas temos que pregar com a vida. Sabe lá naquela roda, irmão, na escola? E é interessante que ele disse, para Timóteo, eu conversava com ele, disse com o Vitor. Ele disse para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. Quer usar o poder de lado? Vai lá, Timóteo. Você quer o que? Andar de bem? Não? É tua mocidade? É tua juventude? Não deixe que ninguém despreze. Você pode jogar a bola? Vai lá, Timóteo. Mas não esqueça de ser exemplo de Cristo. Mas não esqueça de ser exemplo. Jesus formou uma igreja, irmão, com a incumbência de pregar o evangelho que liberta. E Jesus Cristo, Ele quer libertar aqueles que estão dentro da sua casa. Pastor Edilson, tem pessoas aqui hoje que ele sabe, ela sabe, que aqueles que estão lá dentro ainda não se converteu, porque ainda ele não prega com a vida. Ela não prega com a vida. E eu comecei a falar com o Senhor: como pregar a sua vida, Senhor? Porque, irmão, não é fácil. Diga assim comigo: não é fácil. O apóstolo Paulo disse que se pregar o Evangelho, para se pregar o Evangelho, não há dificuldades. E nós falamos sempre: isso não é fácil. Como se pregar o Evangelho, Senhor? Antes de vir para cá, eu quase não vim. Programei algo, o Senhor programou outro. E aí fui chamado por um dos diretores onde trabalho.
E mais uma vez, ouvi coisas que não queria ouvir. Meu Deus do céu, meu Jesus. Aí a única coisa que eu penso: Senhor, eu preciso viver a tua palavra. Me usa para resplandecer a tua glória. Aleluia. Porque Jesus Cristo, ainda quando podia se defender, Ele se calou para que a glória de Deus fosse manifesta. E você? Você não diz nada? Você é rei ou não dos judeus? Ele responde: tu dizes. Você que diz que sou. Como viver o evangelho, igreja? Como sair dessa maldição que se instalou sobre nós? Como sair desse comodismo, desse evangelho mentiroso e barato? Enquanto meu irmão contava os seus sonhos diante de Deus, aquilo que ele quer fazer, pôr uma televisão e fazer um programa de reportagem falando sobre missionários que estão morrendo. Eu comecei a orar em meu espírito, aonde é um programa hoje evangélico que traz para você a notícia de quem morreu lá fora por cada palavra, de quem morreu porque prega com a vida. E eu não sei se você sabe, a cada 24 horas há um mártir do mundo pela palavra de Deus. A cada 24 horas. Vai lá, faça como eu. Vire um associado de Portas Abertas. Eles vão te mandar uma revista a cada 3 meses e e-mail todos os dias do que está acontecendo com os evangelhos no Brasil e no mundo. Os missionários. A cada 24 horas morre alguém por causa disso daqui, meu irmão. E você diz que não consegue viver. Ei, o poder de Deus está sobre esse lugar nessa noite para mudar a nossa história. Eu não quero entrar em pormenores, porque você já entendeu o que Deus está dizendo. Eu não quero entrar em detalhes daquilo que você faz no seu serviço, daquilo que você faz na frente do computador quando você está sozinho, aquilo que você faz na frente do Face, do WhatsApp. Não, eu não quero entrar em detalhes, porque o Espírito de Deus está te dizendo que a tua vida foi chamada para pegar o Evangelho, como Abacuque disse: escreve letras grandes, para até aqueles que passam correndo leia o que está escrito. Você foi chamado para até aqueles que passam correndo por você leia a carta de Deus sobre a tua vida. Ele é Deus, ele tem 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 Deus. Até correndo, até correndo, até correndo. Até aquele parente que passar correndo na tua casa vai dizer assim: meu Deus, como é diferente. Meu Deus, como é diferente ela, como é diferente ele. O que é isso, é Deus? Escute só, presta atenção nisso. E eu falei para Deus: Deus, eu sei. E eu comecei a orar hoje. E quando eu fico assim, bem esquisito com Deus, eu até rejeito até irmão churrasco. Você viu? Você viu? E isso é raro, é só Deus mesmo. Os irmãos ali, tudo no churrasquinho. Eu vou embora, vou embora, vou embora. Não vai nem comer o carinho, eu falei: não. E Deus falando, e eu quero entender. Deus falando, e eu quero entender. Eu vou para casa, me chego no quarto, para casa do meu cunhado. Como, Senhor? Ele falou assim: só tem uma maneira de pregar o evangelho com a vida. Tendo unção. Tendo unção. E eu comecei a meditar com o Senhor o que era ter unção. O que é ter unção, meu irmão? Pergunta para o teu irmão, só para você me ajudar a quebrar o gelo. Fala para ele: o que é ter unção? Ixi, está mais gelado. Fala: o que é ter unção? Fala para ele. Pergunta para ele: você sabe o que é ter unção? Meu Deus, já água com gás. Vai delícia. Ei, conhecer não é saber. Eu descobri isso na minha própria vida. Que conhecer não é saber. Olha
usam como quer. E eu fui ali estudar, e unção não é só eclesiástica, unção é delegada a todos aqueles que têm autoridade. Irmãos, unção é como se fosse um fórum que se dá a uma pessoa quando assume um lugar de governo. Por exemplo, alguém que se torna um político, ele é eleito a uma função. Essa mesma pessoa, presta atenção, antes de decretar que ele é um político, ele era um cidadão comum, irmãos. Ele era um cidadão comum, mas através desse decreto legal, algo acontece a essa pessoa. Ela é coberta com esse fórum, irmãos, e lhe dá a habilidade para exercer certo grau de influência e autoridade sobre alguém, sobre o povo ou sobre uma nação. E a partir daí, ela tem acesso e direitos legais a lugares que antes não tinha. Tem autoridade para fazer o irmãos como cidadão que era comum, não tinha autoridade, agora tem autoridade, já não é mais cidadão comum. Mas todavia, isto é específico, irmãos, implica não em poder como muitos acham. Unção não é poder, unção, irmãos, é uma grande responsabilidade, disse Deus para mim. Você foi ungido a pastor, presbítero, a diácono. Deus te deu uma grande responsabilidade. Quando Deus fala isso, que nos deu poder, é outra coisa. Mas eis que quando unge alguém, Deus está dizendo: eu te dei uma responsabilidade. E o que há de irresponsável na igreja de hoje? Você é pastor, Deus te deu uma grande responsabilidade. É uma autoridade, irmãos, é uma influência. Isso não implica em poder, isso implica em responsabilidade. Tu és sacerdote, tu tens a responsabilidade de apresentar sacrifício do povo a mim, porque poder você não tem. Você é profeta, você tem a responsabilidade de pegar o meu recado e entregar o povo de Deus como eu mandar, não como você quer, mas como eu mando. E eu vou resumir. Que importância é essa de sermos responsáveis? Que importância é essa de sermos responsáveis? Porque eu não sei se você entende. Ei, eu não sei se você entende. Pai é uma autoridade, você é responsável. Mãe é uma autoridade, você é responsável. Esposa é uma autoridade, você tem responsabilidade. Esposa é uma autoridade, você tem responsabilidade. Ser filho é ser ungido e herança de Deus, tu tens responsabilidade. E o que é isso? Qual é a importância de sermos responsáveis? Olha na vida de Noé. Noé, quando foi responsável, ele salvou o mundo. Quando somos responsáveis, salvamos o mundo que está em nossa volta. Que Deus que fale aos nossos corações. Mas Deus nos chamou para sermos responsáveis. E o responsável salva aqueles que estão em sua volta. Não é quando o responsável ouvir a voz de Deus, entra na arca e salva, através do projeto de Deus na humanidade. Mas quando o irresponsável desce da arca, planta uma vinha, colhe, bebe, se bebeda e amaldiçoa o seu próprio filho. A mesma unção que produz salvação é a mesma que traz maldição. E Deus falou comigo: tem muitas famílias amaldiçoadas por causa da unção desse pai, por causa da irresponsabilidade dessa mãe. Mas Deus veio nesta noite para mudar essa história. Filhos que estão na droga, filhos que estão na prostituição, estão no homossexualismo por causa da unção desse pai irresponsável. E ele já falou que eu errei, meu Deus. Errou da prostituição, errou da mentira, usou a unção para mentir, de pai, de mãe. Aonde você errou? Sabe onde você errou? Quando você grita com a tua esposa, quando você amaldiçoa ela, quando você despreza ela, e simplesmente quando você não ama ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Eu estou encerrando, o que dizer de Davi? Aleluia. Quando responsável, virou um grande guerreiro, rei, aonde o seu exército, pastor Edilson, ganhava todas. Mas no dia que foi responsável, no dia que olhou para o rabo de saia de Betseba, e tem muitos olhando para o rabo de saia, porque afinal é Cláudio Duarte. Como que é o nome daquele cara? Ele está dizendo que até ele tem vontade de sair com outras mulheres agora na administração dele. Cortei ele da minha lista, como cortei o Abílio Santana, como cortei o Adriano Costa, como cortei outros. Ele disse: você acha que eu não tenho vontade? Na administração dele, na última vez que eu assisti, sabe de nada que eu senti falta da administração. Sabe de nada? Você acha que quando eu estou olhando aqui, ó, no apartamento aqui, sozinho, montando uma administração, quando passa um canal pornográfico, eu não tenho vontade de parar? Foi isso que ele disse: assiste lá, segue, vale a pena. Quando responsável, rei, guerreiro, exército forte. Mas quando irresponsável, maldição para a família, filho que morre, filho que estupra a filha, irmãos, maldição. Meu filho está dormindo? Porque quando eu falo dele, ele faz assim para mim: pai, de novo. Pergunta para minha esposa aí onde que meu filho queria ficar quando vir para a igreja. Em casa. Mas pastor Edilson, eu tenho sangue, filho. Eu tenho responsabilidade com a minha casa e com a minha família. Nem que se levante Saul, eu vou continuar adorando o Rei dos Reis. E Senhor, Deus está te dando, Deus está te dando, Deus está te dando, Deus está te dando. Segurando os outros, mas eu vou encerrar. Então vamos tomar um nome aqui? Lucas 4,18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Olha para mim só um pouquinho, que eu estou encerrando. Só deixa os músicos mandar. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, porque me deu responsabilidade para pregar o Evangelho aos pobres, a curar as enfermidades de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável de Deus. O Espírito Santo está falando por quê? Porque eu sou responsável. O Senhor nos chama a pregar com a vida. Meu irmão, se é um povo que está diante de mim, ainda que fosse igual a igreja que eu pastoreio, que é 10% dessa, ainda continua sendo um povo, pastor Edilson. E eu não preciso de profecia, eu não preciso de ludibriar, para saber que aqui no meio tem pessoas que não levam a vida. Eu não preciso que Deus me revele. Mas o Senhor hoje te chama a pregar com a vida. Ele quer que você venha teu esposo, a tua esposa, a tua casa, o teu filho, a tua filha. E o que nós só ouvimos dos crentes é que ele não consegue. É que eu não aguento mais. Aí eu lembro do pastor Edilson e fala as mesmas coisas para Deus. Deus, se eu não conseguir, se eu chegar a tal ponto de não, porque não conseguir é não querer. Diga assim comigo: não conseguir. Mais forte, para não conseguir. Pode ser ainda melhor, diga: não conseguir. Diga assim: é não querer. Eu falo para Deus: quando eu não quiser mais, continue tendo misericórdia, se serve e arrebata. Quem sabe se eu morrer amanhã é porque eu não quis mais. E eu não me preocupo com o que você vai pensar. Por que eu morri? Aleluia. Mas eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Como que eu sei disso? Porque Ele me deu responsabilidade. Quem é ungido no lar da sua casa? Quem é ungido no lar do seu casamento? Quem é ungido não aceita casamento homossexual. Quem é ungido não aceita, irmãos, pastores safados em cima do altar. Quem é ungido não aceita prostituição no louvor. E fale o que quiser, cara. E fale que vai processar. Mas quem é ungido não tem responsabilidade com o homem.
Meu Deus. Oh Senhor, Deus nos chamou aqui para você pregar a sua vida. Aquela amiga de trabalho está esperando você pregar a sua vida. Eu fui para a empresa e eu estou encerrando. Eu acho que eu já disse isso umas 3 vezes. Você também é assim, né? Eu fui para outra loja. Chega uma terça-feira. Na sexta-feira eles retornam a sala de oração. Eu fiquei na maior alegria. Quando eu chego na terça-feira, me deram um convite. Olha, vai se retornar a sala de oração aqui na empresa. Você não quer participar? Cheguei lá na terça, ninguém sabia. Alguns já olharam, depois comentaram. Eu vi que era diferente. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu preciso ser diferente. A minha barba não pode dizer quem eu sou. O meu topete não pode dizer quem eu sou. Mas as minhas atitudes têm que dizer quem eu sou. Na sexta-feira eu já estava lá. A gente, quando é chefe, fica meio ousado, né? Fui no fora do horário. E estou lá. Alguém falou, irmão, aqui é pastor. Já estavam sabendo. Então prega, pastor, preguei. E desde então eu assumi aquele trabalho. Mas você acha que quando eu saio daquela sala, eu exibo uma loja com 260 funcionários, mercado, você acha que quando eu saio daquela sala, não existe óleo sentado em mim, para saber se eu vou viver com a vida que eu estou pregando com os meus lábios? E eu não sabia, só soube depois de 3 meses que pregava, que o outro menino que pregava caiu em prostituição, porque agora é moda. Pastor, o diabo trabalha. Eu disse a Mônica uma frase que eu ouvi. Já trabalha assim. Mas o interessante é que Davi trouxe para perto o problema. Ele buscou o problema. Estava longe. Ele olhou da janela. O diabo tomou a mão dele e foi lá. O problema estava longe e trouxe para perto. Mas José, o problema estava perto. E ele não caiu em tentação. O problema está perto. Deus te ungiu. Deus te ungiu. Deus te ungiu. Se coloca de pé. Aquele amigo da escola está esperando você pregar com a vida. Está esperando você pregar com a vida. Aquele irmão que você vê de vez em quando está esperando você pregar com a vida. É crente, mas é nervoso. É crente, mas é estourado. Ainda fala assim, sou Pedro. Sou Pedrão. Não. Porque Pedrão, quando era assim, ele não era convertido. E a prova disso foi Jesus, quando falou, Pedro, vou tu te converteres? Porque quando ele puxou a espada, ele não era crente. Ele só caminhava com Cristo. Tem muita gente caminhando com Cristo, mas não é crente. Viu puxando a espada. Ah, mas Jesus falou para ele, Pedro, quando tu te converteres, cuida dos seus. Prega com a vida. Pedro ficou tão bondoso, irmãos. Quando ele se converte, ele ficou tão bondoso. E sabe o que ele faz? Ele começa a sentar, começa a se assentar na roda daqueles que eram desprezados. E quando vão matar ele, Edilson, ele fala assim, não precisam me prender, porque eu me entrego. E eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloco de volta a cabeça nessa cruz. E ele fala, chegou a minha hora. Não, tudo isso é coisa do diabo. Eu não tenho mais tempo, mas o diabo tem colocado palavras na boca do crente. Uma delas, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, isso é exagero. Um monte de palavras. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Deus te ungiu. Esse casamento é para ser o melhor casamento da face da terra.
esperando você pregar com a vida. Ele te ungiu. Enquanto você fica com os seus olhos fechados, o Senhor começa a mudar a tua história. Enquanto há arrependimento no meio da igreja, Deus começa a trabalhar. E como eu me arrependo de algumas atitudes, vamos lá. Vamos lá. Aleluia, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Se você quer ter essa carga viva que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim.
Eu quero essa responsabilidade. Eu quero. E as minhas palavras são que o pastor Edilson fala quase toda sexta-feira. Quando meu pastor dizia se alguém queria, eu era o primeiro. Não é isso que o pastor Edilson disse? E eu não estou aqui para saber. Não é isso? Pastor, eu preciso dessa missão, eu preciso dessa responsabilidade. Eu gosto de ato profética, porque ele agrada o coração de Deus. Vem rapidinho, aqui na frente, pastor, eu quero esta unção. Eu quero ser ungido. Eu quero essa responsabilidade de esposo. A esposa não vai chegar em casa e falar, meu Deus, ele foi lá na frente e está assim, não. A esposa que tem unção, a esposa que tem responsabilidade vai ajudar o esposo. Ele pode sair daqui de casa e até daqui da igreja ele até fica meio nervoso, mas a esposa tem responsabilidade. Eu estou contigo, eu não abro a mão, me dá a mão, vamos orar, vamos jejuar, porque eu sou ungido. Eu tenho responsabilidade. Obreiros, Deus me deu responsabilidade. Juntos hoje. Vem juntos. Pertinho. Pastor, eu quero ser responsável. Eu não estava conseguindo. Venha receber unção de Deus. Aleluia, Deus. Isso nunca envergonhou e nunca vai envergonhar ninguém. É presbítero. Evangelista, o que envergonha é quando a gente fica fazendo coisa que não presta. Não é isso? Olha, eu já posso ir embora porque eu fui presenteado. Deus sabe. Eu já posso ir embora. Eu já preciso orar por você. Pastor, eu quero ser responsável. Irmãos, quando eu acordo, eu falo para Deus, Deus, me ajuda, Senhor, a ser responsável com a minha esposa e com os meus filhos. Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí tem dia que eu sou meio astro. Aí lá vai o WhatsApp pegar fogo quando não tem crédito. Me perdoa. E põe um coraçãozinho. E põe rostinho com um coraçãozinho nos olhos. E quando ela demora 5 minutos para responder, eu já digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas ela é ungida, ela tem responsabilidade. Ela puxa a minha orelha. Porque mulher de responsabilidade puxa a orelha do esposo, quando o esposo não é o responsável. E não adianta ele falar assim, eu sou o cabeça. Você é o cabeça se você estiver enquadrado na palavra de Deus. Se ele não estiver enquadrado de Deus, eu sou aqui estéril para te corrigir. Porque eu tenho responsabilidade, eu te amo. Como aquela mulher me corrige. Pastor, eu quero ser responsável, vem. Que eu vou orar. Eu não sei, mas você sabe se você precisa dessa unção. Fecha os olhos, você que está aqui. Os obreiros me ajudam? Os obreiros me ajudam? Eu sinto saudade disso, que lá não tem isso. É uma saudade até. Negócio de jogar aqui e tal. Vamos lá? Fechou os olhos? Fecha os olhos. Coloque em mão em direção ao teu coração. Se tiver algum mal, me impede essa unção de ver a sua vida, vai cair por terra agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, coloca as tuas mãos agora, Senhor. Porque esta unção, meu Pai, está descendo sobre a vida dela e sobre a vida dele. Eles vieram aqui à frente, Senhor, porque não aceita viver uma vida sem unção. Não aceita viver uma vida apenas de brigar com os lábios e não brigar com a própria vida. Senhor, por isso, meu Pai, se houve algum mal, ou se há algum mal na vida desse homem ou desta mulher que estava impedindo eles de viver esta unção, essa responsabilidade do Senhor, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo e ordeno que pega as tuas forças aí agora. Vai no mundo espiritual, envia agora uma milícia angelical, um exército celestial a colocar por terra todo mal agora, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, o Senhor está vendo.
tempestade. Deus vai poder, você que está em um banco. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que está em um banco aí, pega na mão do teu irmão. Feche os corredores, rapidinho, rapidinho. Se o pastor disse que deu até 10 horas, eu me fecho com a capa para 40. Vai, pega aí. Segura aí. Segura aí na mão dele. Feche os corredores. Porque agora é onde tem missão. Pastor, Deus ele falou comigo nessa tarde que aonde tem missão, aonde tem responsabilidade, Deus vai poder. E tem pessoas que vão receber poder de ser renovado hoje, porque estão tendo responsabilidade diante do Senhor. Vamos levantar a mão? Vamos levantar a mão, Senhor, eu quero. Vem aqui, Senhor. Vem sobre mim. Vamos lá, feche seus olhos, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Obreiros, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero. Porque o Senhor falou que hoje você não vai vir. Tem pessoas que faz tempo que não falam língua estranha. Porque não tinha unção, agora tem. Tem responsabilidade. E Deus derrama poder. E Deus derrama poder. Vai, 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 vai. Começa lá na porta, Deus. Começa lá na porta, Deus. Começa lá na porta. Chega! Dá poder! Vem coronado, Deus. Agora! Deus derrama! Me derrama! Me derrama! Me derrama! Me derrama! Receba! Receba! Olha só, escute, escute isso. Aleluia! Oh,
responsabilidade. E aonde tem responsabilidade, tem poder. E aonde tem poder, não tem pro diabo! Não tem pro diabo! A sua casa tem unção. A sua casa tem poder. A sua casa tem poder. 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 Então, responsabilidade, poder, e o diabo já era. Pastor Edilson e pastor Amônio, vocês nunca me disseram, não teve nenhum obreiro que me disse, mas eu quero agradecer aquele propósito que vocês fizeram por mim, porque o Senhor me falava que vocês estão fazendo um propósito por mim. E o Senhor disse: eu te sustentei e eu quebrei maldição. O Senhor disse que quebrou na minha vida. Ei, Coramandaka Celebrate, Arabá, Sumandaka Veia, Ei, Coramandaka Veia.